Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, eu te conto que o assunto é Semana Monteiro Lobato e quem vem conversar com a gente é a Tina Lopes, coordenadora do sítio do Pica-Pau Amarelo, que está um pouquinho aí na correria com os planos dessa semana, mas também já está pensando no futuro. No intervalo a gente estava batendo um papo aqui, né, Tina? E você comentou do Museu da Língua Portuguesa, que vai ter uma parceria, talvez? Sim, em julho, são 70 anos de morte de Lobato, domínio público de sua obra, né? Trabalhando nisso, e já há algum tempo a gente vem alinhando para trazer uma exposição itinerante que é muito bacana do Museu da Língua Portuguesa, que até eu admiro demais, porque eles estavam, né, pegou fogo e em nenhum só momento o museu parou de ter as ações referentes à museologia. Diferente de muitos outros, né? Que de passaram por alguns perrengues e fecharam a porta. Fecharam as portas e não sei lá quando que se abre, né? E essa exposição é intitulada Estação da Língua. E ela vem para nós no mês de julho. Por quê? Conversando com o curador, nós pedimos qual a possibilidade de trazer em julho, porque nós temos um público relevante de ser férias e é o aniversário de morte de Lobato, são 70 anos dessa perda. Então, ele comprou, o Fernando Arouca, de primeira, ele falou, não, vamos abrir sim, porque nós já tínhamos a intenção de fazer uma vigília literária, de ficar até mais tarde, enfim, ter alguma coisa para falar, opa, peraí, ele se foi há 70 anos, o que vai ser agora? É uma discussão bem grande, que nós também vamos trazer algumas mesas de debates durante esse mês, mas o Museu da Língua Portuguesa, Estação da Língua, estará no Museu Monteiro Lobato. E, assim, eu acho que mais do que justo receber na Casa de Lobato o Museu da Língua. Ele que falou tanto da língua, hoje em dia a gente pega a obra e você tem que traduzir, né? Procurar algumas palavras, falar, opa, o que é isso que ele quis dizer aqui? E a língua se transforma. Hoje você pega o internauta, você fala, nossa, o que quis dizer? Mas está lá, né? Ele fala tudo no diminutivo, às vezes só uma sílaba ou uma letra e diz quase que a frase toda. Então, nesse ponto, eu acho que o Monteiro Lobato estaria muito antenado e fazendo a sua literatura, a sua escrita da nossa forma. E também eu pedi uma coisa que muito nos orgulha, a mim, por exemplo, de ser caipira. Eu acho que ser caipira é legal. Sim. Será que nós falamos tão errado assim? E recentemente a gente teve a Semana Mazzaropi também, juntinho aqui, a gente até transmitiu a solenidade, que também o Jeca Tatu foi inspirado no personagem. Com certeza. Tem como andar um pouquinho mais juntos, esses dois, no futuro? Acredito que sim, nós temos bem uma afinidade com o pessoal de lá, fazemos um trabalho e, por exemplo, a personagem Jeca Tatu foi criada por Lobato. E o Mazzaropi, ele utilizou muito bem desse caipira para o cinema. Sim. Só que o caipira do Mazzaropi era o caipira sábio, né? Caipira espertão e tal. E o caipira do Monteiro Lobato não tinha tanta voz assim. Era um caipira doente. Mas não deixa de ser o caipira. São várias formas do nosso caipira. O do Monteiro Lobato. Um pouco mais crítico. Mas nós vemos também na personagem Anastácia essa sabedoria popular. Sim. A Emília mesmo fala que ela não tem conhecimento das coisas do livro, mas para uma atadura, para um machucado, para um cozimento ou para um tempero, ela é perfeita. E é mesmo, né? A Anastácia é perfeita. Há quem diga que a Emília seja um pouquinho Monteiro Lobato, mais Monteiro Lobato do que todos os outros personagens. Você acha? Você concorda com essa teoria? Eu concordo. É a voz de Lobato. Ele não podia falar, ele falava através de uma personagem que é uma boneca. Sim. E nós colocamos um pouco disso no teatro hoje, porque o Capitão Gancho está farejando as princesas e o Pedrinho, mas ele não acha a Emília porque ela é uma boneca, né? Sim. Então, ela está ali, ela existe, mas ela é a voz de Lobato, sim. A Emília é a voz de Lobato. Vivemos tempos do politicamente correto. E há quem critique certos trechos de Lobato dizendo que é racista, que é isso, que é aquilo. Você acha que sim,
E se sim, é um retrato da época dele, que não deve ser... Porque algumas pessoas acham que tem que reescrever os trechos e ignorar aquilo. Como proceder diante dessas alegações? Bom, eu acho que é um contexto de época, né? Ele era neto do Visconde do Tremembé. O Visconde era o dono de Taubaté. Sim. Ele era um homem muito importante, foi o que trouxe a luz, a energia para nós, ele trouxe a ferrovia. Então ele viveu num mundo elitista, não tinha como ele não ter um escravo à sua disposição, ele não tinha como deixar de ter pompas. Então ele escreve num contexto de época, não tem que reescrever. Eu não escreveria de novo Machado de Assis e não discordaria que o Bentinho fosse uma pessoa não politicamente correta. E as pessoas se pegam numa única frase. Tia Anastácia subiu com uma macaca de carvão no mastro de São João. Então, eu acho que é um pouco de hipocrisia isso, de verdade. Você tem que pensar que ele escreveu num contexto de época e hoje nós não falaríamos, como eu não deixo, por exemplo, temos um certo cuidado com a direção artística de chamar a Emília, chamar a Tia Anastácia de tia beiçuda, de negra beiçuda. Eu acho que isso não é legal também. Para uma linguagem hoje, nós não usamos mais o estilingue no Pedrinho, apesar de ser um adereço, que os meninos não sabem nem o que fazer com aquele estilingue. Acho que não. Né? Mas tudo bem, já que é para ser assim, você não pode falar, você tem que ouvir, mas você não pode falar. Então, assim, não deixamos de falar. Falamos de uma maneira mais cuidadosa. Sim. Mas eu não acredito nisso que posso taxá-lo só como racista, que você tem que apagar essa parte da história. Eu acho que toda história é história. Ela está aí para ser contada. Aí a memória. Puxar até esse tema com as crianças, né? Então, ó, isso acontecia na época, hoje em dia não pode. Sim. Talvez seja até incentivo para trazer o tema para as aulas. Com certeza. Ontem nós tivemos um bate-papo legal com um grupo escolar de uma escola pública aqui de Taubaté, onde eles queriam conhecer a casa. Eu fiz a monitoria. Eu sempre falo isso, que a casa ela é ecologicamente correta, porque ela é de taipa de pilão, ela respira por si só. No inverno ela é aquecida, no verão ela é quente, aliás, ela é fresca. O pilão, você processava o alimento, era uma maneira de fazer, você tirava a cinza do fogão, a brasa, passava a roupa, a cinza você fazia a parte da taipa de pilão, você pode fazer o sabão. Então é isso, esse é o contexto de época. E a comparação, você pega um ferro daquele com brasa, hoje você tem a vapor, você tem o outro que você só passa a fumacinha lá, você desamassa a roupa. Sim. E tem roupa que você nem precisa passar mais, né? Olha, tem uma evolução boa, né? Nisso tudo. Então, você vai deixar de contar essa história também? Que aconteceu? E que você acha que é correto? Que era bacana para aquela época? Sim. Então, é isso. É o que eu penso. E a parte mais voltada para adulto? Porque a gente fala de Monteiro Lobato, pensa em sítio, pensa em literatura infantil, mas ele tem muitos livros, muitos textos publicados voltados mais ao público adulto. O que a gente pode tirar desse setor dele mais focado ao mundo adulto, que ainda é relevante hoje? O texto é relevante, claro, mas para fazer a gente pensar o que ele falava na época com os dias de hoje. Eu, assim, o único romance, né? O Presidente Negro. Quando eu li bem na época que Obama ia ser o presidente dos Estados Unidos, estava caminhando para isso. Eu falei, gente, eu tenho que ler essa história antes de acabar, que não sei o que. Aí me chamou a atenção nesses detalhes do radiotransporte, do porviroscópio, que é por vir, né? Que era um futuro, que era 2028, teríamos um presidente nos Estados Unidos. Então, assim, esse porvir é uma história, mas o que eu achei interessante foi exatamente essa atenção do radiotransporte e que as pessoas iam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Trouxe muito a atualidade da internet. Quando ele fala de consumismo em cidades mortas, que as pessoas estão ali paradas, no Urupês, por exemplo, velha praga, do que era o caipira na época, e não deixa de ser uma verdade, porque ele queimava a Serra da Mantiqueira, sem consciência, né?
E chamou atenção para isso. Eu achei, poxa, que legal, né? Que hoje a gente já tem uma consciência ecológica bem maior. O ferro, o petróleo, Sim. né? Que é um tema tão atual, visto aí petrolão, mas não sei o que fizeram com o nosso petróleo, se ele é nosso realmente. Ele Fica a afirmou que existia no Brasil, existe o petróleo, se não fizeram bom uso, é uma outra história, que não cabe a nós agora. Sim. Mas ele trouxe esse pensar. Foi preso por Getúlio Vargas porque ele falava mal do próprio governo, foi exilado na Argentina. E, de uma certa forma, nós estamos numa ditadura maquiada. Você fala, mas você não fala, né? Se você falar, nossa, tudo que você fala é de uma maneira errônea, você tem um outro caminho. Então, tem muita coisa dentro da obra adulta dele que tem o pensar, sim, que traz para você hoje o que ele quis dizer em 1920, 1914, 18. Saci, resultado de um inquérito. São 100 anos. 100 anos que ele chamou a atenção para o folclore brasileiro. Deixa de ter os gnomos, deixa um pouco de ter importado. Nós temos o Saci, temos a caipora, temos a cuca. E o Saci aparece nesse inquérito de várias formas no país todo. Tem muita gente que afirma ter visto um Saci, né? Ou se os nossos medos na obra o Saci são outros. Lá você tinha medo dessas personagens folclóricas, hoje a gente tem um medo de chegar em casa, abrir um portão, ou se parar no semáforo, dependendo do horário. Sim. Então, você pode relacionar muito seus medos, a sua imaginação e trazer. Eu acho que a discussão maior hoje em dia seria o petrolão, o petróleo, né? Sempre é tempo, então, de pegar um Muito. livro do Monteiro Lobato, para quem nos assiste. Não é só de criança, gente. E tem uma vasta obra. Sim. Não sei por onde começar. Talvez você pudesse até dar uma indicação para quem nunca leu por onde começar. Começo pelo começo. Pelo A começo. Menina do Nariz Arrebitado. Pois É é. a primeira obra. É a primeira obra e Taubaté ainda tem muito a evoluir até, nesse sentido de trazer mais Monteiro Lobato para as nossas vidas. Podia ter um incentivo a mais, minha opinião. Eu também acho. Acho que o taubatiano tem que ler mais Lobato. Ele usa muito da palavra Lobato. Tem o Museu Monteiro Lobato, tem o Parque Monteiro Lobato, tem as personagens, isso está no artesanato e tudo, mas a leitura, eu acho que ainda falta um pouco das pessoas prestarem atenção e falar assim, opa, peraí, nós temos um autor, eu nasci na terra de Lobato, alguma coisa eu vou ler. Goste ou não goste, enfim, tem crônicas, são coisas menores, mas são bacanas de serem lidas, sim. E esse trabalho continua de Semana Monteiro Lobato em Semana Monteiro Lobato e todos os outros dias do sítio. Queria até que desse um serviço aí, quando ele está aberto, quando as pessoas podem visitar o sítio. Não sei se todos os dias eles são abertos, o sítio. Como é um museu, né, ontem até nós perguntamos muito assim, quem foi ao museu? Pouquíssimas pessoas. Quem foi ao sítio? A grande maioria. Mas enfim, é o mesmo lugar. Nós abrimos de terça a domingo, das 9 às 17 horas, sempre com uma programação diversificada. Acabando a Semana Monteiro Lobato, já pensamos na Semana Nacional de Museus, mas para o agendamento, ainda hoje, é feito por telefone, de terça a sexta, no período da manhã. Em breve, temos uma plataforma eletrônica para fazer o agendamento, mas hoje é no 3625-5062. Para as escolas, sempre com 30 dias de antecedência. Então é isso, gente. O recado está dado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Ainda tinha muito mais coisa para conversar sobre Lobato. É um tema que rende, né? Sim. Mas é isso. Eu me despeço de vocês. Se você gostou da entrevista, quer ver de novo, quer mandar o link para alguém, vai no site, no Facebook, no YouTube, tá tudo lá. E também acompanha a nossa programação, porque sempre tem reprise e coisa nova para vocês assistirem. Eu agradeço a audiência. Até a próxima e visite o sítio. Até!